Olá e bem-vinda, bem-vindo. Imagine que a promessa de aposentadoria que uma empresa faz é, sei lá, um cofre forte. Lá dentro deveria estar todo o dinheiro para o seu futuro. Mas como saber se essa promessa é real? Como ter certeza de que, quando chegar a hora, o cofre não vai estar vazio? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, ou melhor, de bilhões de reais. E a resposta, ou pelo menos a ferramenta para a gente encontrar essa resposta, está num documento chamado NBC-TG 49. Exato. Hoje a gente vai fazer uma análise dessa norma contábil, que pode até soar um pouco técnica, mas na prática ela funciona como o manual de instruções desse cofre. Nossa missão aqui é aprender a ler esse manual, é desvendar o que ele nos obriga a verificar, quanto dinheiro deveria estar no cofre e quanto realmente está lá. Basicamente isso. É investigar como a promessa de uma aposentadoria tranquila é ou não garantida no papel. Perfeito. E é importante dizer que este manual, a norma, trata o plano de aposentadoria como uma entidade completamente separada da empresa que o patrocina. O foco não é no seu extrato individual, sabe? É no relatório do plano como um todo. Para todos os participantes. Isso, para todos os participantes. A ideia é dar uma visão panorâmica da saúde financeira dessa promessa coletiva. Ok, então antes da gente tentar abrir o cofre, precisamos entender exatamente de que tipo de cofre estamos falando. A norma define o que é um plano de benefício de aposentadoria, mas o mais revelador, para mim, é o que ela deixa de fora. Sim, ela traça uma linha bem clara na areia. A norma não se aplica, por exemplo, à Previdência Social Pública, aquela do INSS. Certo. E também não cobre outros benefícios que as empresas oferecem, como planos de saúde, bônus ou, sei lá, indenizações por demissão. O foco é exclusivo e total nos planos de aposentadoria complementar. Aqueles que funcionam como uma camada extra de segurança financeira. Exatamente. Certo. E é dentro desse universo que a coisa começa a ficar realmente interessante. Porque a norma revela que existem fundamentalmente dois modelos de promessa. E entender essa diferença é entender uma das maiores transformações no mundo do trabalho nas últimas décadas. Sem dúvida. Estamos falando dos planos de contribuição definida e dos de benefício definido. Os nomes parecem até similares, né? Mas a filosofia por trás de cada um é o oposto da outra. Então vamos lá. No plano de contribuição definida, qual é a regra do jogo? Pensa nele como uma conta de investimento pessoal, só que dentro de um plano maior. A empresa, ou o funcionário, ou ambos, depositam um valor definido, uma contribuição. Esse dinheiro é investido. O que o participante vai receber lá na aposentadoria é simplesmente o saldo final dessa conta. O que acumulou. O que acumulou. Tudo que foi depositado, mais o que rendeu, ou menos o que perdeu ao longo dos anos. Então na prática a empresa diz, olha, a minha parte é depositar X% do seu salário todo mês. A partir daí, o que acontecer com esse dinheiro no mercado financeiro é com você. É isso, exatamente essa é a lógica. A obrigação do patrocinador, da empresa, se encerra no momento do depósito. E isso nos leva ao ponto crucial. O risco do investimento, de o mercado subir ou descer, fica inteiramente nos ombros do participante. Se a Bolsa de Valores despenca um ano antes da sua aposentadoria, o valor no seu cofre diminui, e não há ninguém para cobrir essa perda. O que nos leva ao outro modelo, o de benefício definido. Aqui, a lógica se inverte completamente. Completamente. Nesse modelo, a empresa não promete uma contribuição, ela promete um resultado. Ela diz, quando você se aposentar, depois de X anos de serviço, eu garanto que você receberá um benefício de, por exemplo, 70% do seu último salário, todo mês, pelo resto da vida. Isso soa muito melhor para o funcionário, vamos combinar. Mas deve ser um pesadelo para o departamento financeiro da empresa, não. Como eles podem garantir um pagamento futuro sem saber como a economia vai se comportar? É um desafio gigantesco. E é por isso que, neste modelo, o risco é todo do patrocinador. Se os investimentos do fundo vão mal, a empresa é obrigada a colocar mais dinheiro para cobrir o buraco e garantir que a promessa seja cumprida. Entendi. É uma obrigação de longo prazo muito séria, o que explica por que esses planos exigem avaliações atuariais constantes. São cálculos complexos, sabe? Para estimar se o dinheiro guardado hoje será suficiente. Para pagar as promessas de amanhã. Exato.
Então, o que a gente está vendo aqui é mais do que uma diferença contábil. É a formalização de uma mudança sísmica. A responsabilidade pela aposentadoria saiu em grande parte dos ombros da empresa e foi para os ombros do funcionário. É a grande história da previdência privada moderna. Nos anos 80, a maioria esmagadora dos planos era de benefício definido. Hoje, quase todos os novos planos criados são de contribuição definida. A paisagem mudou completamente. Totalmente. E a norma ainda menciona os planos híbridos, que misturam um pouco dos dois mundos. Mas, para fins contábeis, se existe qualquer tipo de promessa de benefício futuro, a norma os trata com o rigor de um plano de benefício definido. Ok, se o risco é tão diferente entre esses dois planos, faz todo sentido que a forma como eles prestam contas também seja completamente diferente, certo? Como a transparência exigida pela norma reflete essa divisão de risco? Perfeito. É exatamente aí que a NBC-TG 49 mostra seu valor. As exigências de divulgação são feitas sob medida por tipo de risco envolvido. Então, se eu sou uma participante de um plano de contribuição definida onde o risco é meu, o que eu realmente preciso procurar nesse relatório? Qual é a informação que me diz se as coisas estão indo bem ou mal? Para esse tipo de plano, o relatório é mais direto. O essencial é a demonstração dos ativos líquidos. Basicamente, um balanço detalhado de todos os investimentos do fundo. Ações, títulos, imóveis, tudo. Além disso, o plano precisa descrever suas políticas de investimento. Eles estão sendo conservadores, agressivos? Para a pessoa poder avaliar a gestão. Exato. A ideia é que a pessoa, como participante, possa avaliar se a gestão está alinhada com seu perfil e se o desempenho dos ativos está fazendo seu patrimônio crescer. O foco é na performance. Certo. Agora, para os planos de benefício definido, onde a empresa fez uma promessa, a história é bem mais complexa. Eles precisam mostrar não só os ativos que têm, mas algo chamado valor presente atuarial dos benefícios de aposentadoria prometidos. Uau, esse nome assusta um pouco. Vamos desempacotar isso de um jeito que faça sentido? É o coração do relatório de um plano de benefício definido. Pense em todas as promessas de aposentadoria feitas a todos os funcionários. Com base no tempo de serviço que eles já têm? Isso, com base no tempo que já completaram. O valor presente atuarial é o cálculo de quanto dinheiro o plano precisaria ter hoje, guardado e investido, a uma certa taxa para conseguir honrar matematicamente todos esses pagamentos futuros. Ah, entendi. Então é o valor da dívida total da promessa, mas trazida para o dinheiro de hoje. É a resposta para a pergunta: se a gente fosse quitar essa promessa hoje, quanto custaria? Exato. E a própria norma reconhece que calcular isso não é simples. Ela destaca duas formas de fazer essa conta. Uma é com base nos salários atuais dos funcionários, a outra é com base nos salários projetados para o futuro. E qual a diferença na prática? Pensa nisso como tirar uma foto versus filmar uma cena. O cálculo com salários atuais é uma foto. Ele mostra a dívida exata se o plano fosse encerrado hoje. É objetivo, concreto. Já o cálculo com salários projetados é um filme. Ele tenta prever o movimento, o crescimento dos salários e te dá uma ideia muito mais realista de onde essa dívida estará no futuro. Mas espere, se esse cálculo com salários projetados é só uma estimativa, um filme sobre o futuro, quão confiável ele é? Isso não abre uma brecha para os gestores do fundo serem, sei lá, otimistas demais nas projeções e mascararem um problema? Essa é uma preocupação muito legítima e é por isso que a transparência aqui é fundamental. A norma não escolhe um método, mas geralmente exige que o plano informe os dois, ou pelo menos seja claro sobre qual está usando. E, mais importante, obriga a divulgar todas as premissas atuariais por trás do cálculo. Premissas atuariais, outro termo técnico. O que seria isso? São as suposições, as apostas educadas que os especialistas fazem e que alimentam o cálculo. Coisas como qual será a taxa de inflação futura, as pessoas viverão mais do que no passado, quantos funcionários pedirão demissão antes de se aposentar. Mudar qualquer uma dessas respostas pode alterar drasticamente a saúde financeira do plano, pelo menos no papel. Certo, então a norma exige que o plano abra o jogo sobre essas apostas para que os analistas possam julgar se elas são realistas ou não.
Exatamente. Faz todo sentido. A transparência sobre as regras do jogo é tão importante quanto o resultado final. E quanto ao outro lado da equação? Já falamos da dívida, da promessa e o dinheiro que de fato está no caixa. Aí a gente entra na avaliação dos ativos. E a norma estabelece uma regra de ouro para todos os planos. Os investimentos devem ser registrados pelo valor justo. Ah, isso do valor justo me parece crucial. Porque de que adianta um relatório dizer que o fundo tem R$ 1 milhão em terrenos no interior, se na prática ninguém pagaria mais de 100 mil por eles? A contabilidade pelo custo de compra poderia esconder um rombo enorme, então. Exatamente. Valor justo significa, na essência, valor de mercado. É o preço pelo qual um ativo poderia ser vendido na data do relatório. Para ações em bolsa, é a cotação do dia. Para imóveis, é uma avaliação de mercado recente. A ideia é proibir que um plano pareça saudável no papel, quando, na realidade, seus ativos já derreteram. É um choque de realidade obrigatório. E além desse balanço com ativos a valor justo de um lado e a dívida atuarial do outro, o que mais esse raio-x completo precisa mostrar? Sua possa reconstruir a história do fundo naquele período. O relatório precisa detalhar tudo. Quanto entrou de contribuição dos funcionários, quanto a empresa depositou, quanto rendeu com juros e dividendos. E o que saiu, claro. Claro. E quanto saiu para pagar benefícios, despesas administrativas ou por perdas na venda de ativos. É basicamente um extrato bancário super detalhado do fundo de pensão. Um extrato completo. E o relatório precisa ainda descrever o plano em si. Quem são as empresas patrocinadoras, quantos participantes existem, separados entre quem ainda contribui e quem já está aposentado. E um ponto importante, quais são as regras caso o plano seja encerrado. É um pacote de informações completo, sabe? Então, recapitulando um pouco a nossa análise, a norma NBC-TG 49 é esse manual de transparência. Ela nos ajuda a olhar para dentro do cofre forte da aposentadoria e a comparar o tamanho da promessa com o tamanho dos recursos que existem para bancá-la. E essa padronização é o que permite comparar a saúde financeira de diferentes planos. A distinção central entre contribuição definida, onde o risco é do participante, e benefício definido, onde o risco é do patrocinador, dita tudo. No primeiro, o foco do relatório é no desempenho dos investimentos. No segundo, é na suficiência dos recursos para cobrir a promessa. No fim das contas, a norma tenta responder àquela pergunta fundamental. O dinheiro guardado é suficiente para pagar o que foi prometido? É uma ferramenta de prestação de contas. Uma ferramenta poderosa que dá aos participantes o direito de saber se a promessa que lhes foi feita está sendo levada a sério. E isso nos leva a uma reflexão final, algo para se pensar depois que terminarmos aqui. Um item específico da norma, o item 35, exige que o plano divulgue qualquer investimento que ele tenha feito na própria empresa patrocinadora. Um ponto que pode passar despercebido, mas é de um risco enorme. Exato, isso levanta uma questão sobre concentração de risco. Se um plano de aposentadoria, que deveria ser a garantia de futuro de um funcionário, investe uma parte significativa dos seus recursos em ações da própria empresa que o patrocina, o que acontece se essa empresa entrar em uma crise financeira grave? O participante não estaria exposto a um risco duplo, correndo o risco de perder o emprego e, simultaneamente, ver o fundo da sua aposentadoria evaporar porque ele estava todo investido na empresa que quebrou? Não seria como colocar todos os ovos do presente e do futuro na mesma cesta?